18º vídeo de leitura da Bíblia, 16º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento e 9º vídeo dos livros históricos, falando agora dos dois livros dos Macabeus. Os dois livros dos Macabeus eram, originalmente, dois escritos distintos uns dos outros. Provém-lhes o nome do sobrenome dado a Judas, filho de Matatias, por ocasião da terrível derrota que infligiu aos inimigos. Esse sobrenome tornou-se hereditário em toda a sua família. O primeiro dos livros dos Macabeus estende-se por um período de 40 anos, do ano 175 até 135. Foi redigido na Palestina no começo do século I antes da nossa era, em hebraico ou aramaico, tendo-se perdido esse texto primitivo. Possuímos hoje apenas um texto grego. Coloca-se o autor sob um ponto de vista religioso, salientando a predileção divina por Israel, a reação dos judeus que permaneceram fiéis contra o poder sírio que ocupava o seu território, e a sua luta contra o paganismo grego que ameaçava invadir a comunidade israelita. Aconteceu isso na época iniciada logo após a morte de Alexandre Magno, em 323. O seu império, por falta de um herdeiro de seu próprio sangue, foi dividido entre os seus generais, passando a Palestina, juntamente com a Síria, a ser dominada pela dinastia dos Seleucos. Um dos seus sucessores, Antíoco Epífanes, em 75 até 163, esforçou-se por todos os meios para iniciar os judeus no espírito helênico. Eclodiu entre os judeus uma revolta denominada Macabaica, primeiro só de caráter religioso e em seguida transformada numa guerra santa de independência, a qual se prolongou por um século sob a chefia dos descendentes dos Macabeus, terminando com uma verdadeira autonomia nacional. Foram os romanos, sob Pompeu, no ano 63 a.C., que reduziram definitivamente essa independência e sujeitaram os judeus. Dominados pela força, os judeus alimentavam implacável ódio contra os usurpadores de sua terra e viviam em perene expectativa de uma insurreição. Compreende-se que as esperanças messiânicas se foram tornando ainda mais generalizadas e vivas. O espírito judaico da época caracteriza-se por um misto de legalismo e nacionalismo. Semelhante era o ambiente por ocasião do aparecimento de Jesus Cristo. Nesse livro, salienta-se particularmente os sentimentos de fé, uma fé ardente, acompanhada de um sentido quase exagerado da infinidade de um único Deus, de uma inviolável fidelidade à lei e de um apego fanático à cidade santa de Jerusalém. O segundo livro de Macabeus, muito diferente do primeiro quanto ao fundo e quanto à forma, narra alguns episódios da primeira parte da luta descrita no livro precedente. A obra foi redigida em grego, mais ou menos no ano 100 a.C., por um judeu que, cuidadosamente, resumiu um escrito não inspirado, composto por Jação de Cirene no ano de 160. O escopo dessa obra é, antes de tudo, a edificação religiosa. Deste modo, temos, ante aos olhos, narrações mais episódicas do que históricas. São-nos apresentados heróis e ações heróicas que testemunham uma fé ardente e viva, que não arrefece nem perante o martírio. A sua finalidade imediata é avivar o sentimento patriótico dos judeus que residiam em Alexandria. Acha-se, nesse segundo livro dos Macabeus, o testemunho de uma crença até certo ponto nova nos ensinamentos religiosos dos judeus, a fé na imortalidade da alma. É só nesse livro, e no livro da sabedoria, que se manifesta esse desenvolvimento na revelação, sendo ele o último a ser escrito antes do Evangelho. A leitura dos livros dos Macabeus apresenta menos riqueza em conteúdo religioso do que o resto dos livros históricos. Entretanto, algumas célebres passagens merecem toda a atenção. No primeiro livro são notáveis o retrato de Judas Macabeus, no capítulo 3, a morte de Antíoco Epífanes, no capítulo 6, a aliança com os romanos, no capítulo 8, e o governo de Simão, no capítulo 14. No segundo livro, recomenda-se o prefácio, capítulo 2, o episódio de Eliódoro, capítulo 3, o martírio de Eleazar e dos 7 irmãos, capítulos 6 e 7. Momento aprendizagem advinda da palavra de Deus. Seleucos são membros de uma dinastia grega, fundada por Seleuco, um general macedônio, ao qual reinou na Síria e várias vezes em outros territórios da Ásia, de 312 a 64 a.C. Helênico, relativo à Grécia Antiga. Hélade, ou o seu natural, ou habitante da Grécia Antiga. No sentido bíblico, é relativo, tudo que é relativo à Grécia Antiga, ao seu povo, aos seus costumes. Macabaica, relativa aos Macabeus, uma organização judaica que guerreou contra os Seleucos. Arrefece, vem do verbo arrefecer, que significa esfriar ou provocar o esfriamento, tornar frio, desanimar, desalentar. E no sentido bíblico relaciona-se à perda de fervor espiritual ou à diminuição do amor e dedicação a Deus.